Eu não sei, gente, eu não estou conseguindo fazer abertura nem fechamento legal, tá? Não faz isso comigo, não. Olá, espero que todos tenham tido uma ótima semana e estamos aqui mais uma vez para mais um episódio das Cartas de Paulo, né? Estamos aqui comentando a vida desse maravilhoso apóstolo, as suas curiosidades, os segredos, né? Desde Saulo, lá no comecinho, e a sua conversão e a trajetória de Paulo. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio. Salete, Rose, a Kelly. Engasgou. É um nervosismo. Normal. Corta. Ai, são nossas vergonhas. Mas é isso aí, gente. Vamos, então, começar com a nossa oração, né, inicial, que temos como via de regra, todas as vezes, fazer a oração final e a inicial e tomar a nossa aguinha, né, fluidificada. Se vocês quiserem, pode pôr a água também e tomar ao final, ok? Então vamos agradecer ao nosso Pai maravilhoso, que é justo, que é bom, que ama todos os filhos, por estarmos aqui e podermos levar a todos os nossos ouvintes um pouquinho da vida de Paulo e que as pessoas possam ver todas as nuances da vida dele, o porquê das cartas, para que possam entender toda a trajetória e toda a mudança que ele enfrentou para ser um apóstolo de Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Então, vamos lembrar um pouquinho do que nós já falamos, né, da vida de Paulo. O nascimento dele em Tarso, né? Ele era meio cidadão romano, né? Tinha duas cidadanias, a romana e a hebraica. Foi criado em Tarso, foi depois para Jerusalém estudar lá no Sinédrio. O sumo sacerdote Galamael foi professor direto dele. Ele era um incrível defensor das leis mosaicas e até que se apaixonou e sacrificou o irmão da noiva. Simplesmente do amor da sua vida. Exatamente. Básico. Lívia tinha um irmão que havia sido condenado, estava nas galés, mas por misericórdia divina foi poupado e foi libertado, se transformando em Estevão, que é foi um grande orador do Evangelho, mesmo sem ter conhecido Jesus. O pouco que ele aprendeu com Pedro e com Tiago e João, ele se transformou num orador do Evangelho maravilhoso. E foi preso e foi para a lapidação, né? Foi apedrejado até a morte. E nesse dia, Lívia viu que era o irmão dela e Saulo a desprezou. Arrependido, ele volta. Lívia já havia se convertido para o cristianismo, mas também já estava com problemas de saúde e também vem a desencarnar.
amargurado, angustiado, raivoso, né? A gente pode dizer que ele estava raivoso. Ele começa uma perseguição cruel contra aqueles que seguem o cristianismo. Até o ponto que ele vai para a cidade de Damasco, atrás de um cristão, e na estrada de Damasco ele tem, né, o grande encontro com Jesus, aonde ele fica cego. Porque a luz, né, de Jesus é tão maravilhosa e o único jeito dele se converter é que ele tivesse uma prova totalmente, né, física. E ele fica cego. E aí Paulo se converte, porque não tinha mais o que questionar. A grande conversão da estrada de Damasco. E Jesus fala para ele ir para Damasco, e lá em Damasco ele receberia alguém que iria ajudá-lo, porque seria enviado até ele. E é assim que começa a conversão de Paulo de Tarso, né? O início de Paulo. Então vamos lá, vamos ler mais um pedacinho do início da conversão. Sempre lembrando, né, cada episódio, que tantos trechos que nós já conhecemos pela Bíblia, mas também pela parte, né, da doutrina espírita. O livro principal que a gente, pelo menos que eu tive conhecimento, foi Paulo e Estevão, né? O início do ministério do apóstolo Paulo. Após o encontro que teve com o Cristo, o apóstolo chegou em Damasco e recebeu a visita de Ananias. Foi Ananias quem o batizou. Também foi ali naquela mesma cidade que Paulo começou a sua obra evangelística. Não há informações detalhadas sobre os primeiros anos do seu ministério. O que se sabe é que o apóstolo Paulo pregou rapidamente em Damasco e depois foi passar um tempo na Arábia. A Bíblia não esclarece o que ele fez ali, nem mesmo qual lugar específico da Arábia que ele ficou. Depois, o apóstolo Paulo retornou a Damasco, onde a sua pregação provocou uma oposição tão grande que ele precisou fugir para salvar sua própria vida. Saulo viajou até Palmira, pequena cidade no deserto. Lá seria fácil encontrar o irmão de Gamaliel, seu antigo mestre no templo. Ao encontrar a família de Gamaliel, seu irmão Ezequias informa Saulo que ele é tratado como homem velho e senil. A senilidade a que se refere são as falas de Gamaliel relacionadas ao Evangelho de Jesus. Incompreendido pelos seus, Gamaliel prefere morar distante da cidade em pequeno casebre, onde faz suas meditações e estudos, recebendo da família os cuidados e a vigilância necessária. Saulo vai até Gamaliel e percebe que ele está muito lúcido. Conta-lhe um encontro com Jesus nas portas de Damasco. Ambos ficam emocionados por estarem irmanados pela mesma fé novamente. O ex-rabino divide suas apreensões com Gamaliel, diz ao amigo que deseja servir ao Messias, mas não sabe como fazer, e que também não possui mais recursos financeiros. A sugestão de Gamaliel, inspirada nos ensinamentos de Jesus, é que ele trabalhe como tecelão, ofício de infância de Saulo, e isole-se por um tempo no deserto para fortalecer a sua convicção. Gamaliel pede a Ezequias, seu irmão, que contrate Saulo para a tecelagem no oásis de Dan. Antes da partida, Gamaliel presenteia Saulo com a cópia dos textos de Mateus, o evangelho em que Pedro havia dado para o antigo sumo sacerdote em Jerusalém. Seria este o último abraço entre os dois. Tá bom. Vale a pena lembrar que quando eles estavam em Jerusalém, né, antes da morte de Estevão, Gamaliel quis conhecer a casa do caminho. Né? Quando Paulo vai lá com um amigo para visitar a casa que ele encontra com Estevão a primeira vez, ele volta para o Sinédrio e conta para o Gamaliel tudo que ele viu lá. Né?
que realmente não tinha soldados, né? Que não era uma... Lá não se crescia algo do jeito de revolucionários, né? Nada disso. Soldados, né? Essas Isso. coisas. Não era uma Eles oposição estavam como se onde diziam voltando contra o guerrear. governo. Isso. Não, que só havia velhos, crianças órfãos, viúvas Doentes. e gente doente, né? E o Gamaliel fala que ele quer ver como é a casa do caminho. E o Paulo leva ele. E quando ele chega lá, o Gamaliel conversa com Pedro. E Pedro dá para ele o Evangelho de Mateus, uma cópia do Evangelho de Mateus. Porque foi a maneira que os apóstolos conseguiram fazer para poder divulgar a palavra, né? Quando os apóstolos andavam com Jesus, Mateus registrou todas as viagens, as pregações, O percurso que ele fez. É o percurso que ele fez. Mateus é o evangelho mais completo, justamente por conta que ele foi escrevendo durante a caminhada de Jesus. Então, no final do dia, ele anotava tudo que Jesus tinha falado, tudo que Jesus tinha feito naquele dia. Então, o Evangelho de Mateus é o mais completo. Seria uma psicografia da história de Jesus, né? É. Então, foi Mateus quem fez. E o Pedro presenteou Gamaliel com uma cópia do Evangelho, porque era o que os apóstolos faziam. Faziam cópias escritas e mandavam para os locais aonde tinha pessoas seguindo o cristianismo, que formavam um pequeno núcleo. Então, o primeiro evangelho a começar a circular foi o do Mateus. Depois, né, que Marcos e Lucas começam a escrever e depois que vem o evangelho de João. Então, o Gamaliel, quando leu o evangelho do Mateus, ele sai do sinédrio. Por isso que ele era tido como um senil, né? Ele deixa o sinédrio, né? E é ele quem faz com que Paulo não fique pior. E por isso que só o Estevão foi apedrejado. São palavras do próprio Gamaliel e de Paulo, que foi ele quem segurou a mão dele, foi o Gamaliel, porque senão teria sido quase todos. E o Gamaliel se afasta do sinédrio, entrega o sacerdócio dele e ele vai embora, ele volta para o lugar de onde ele veio, né? De onde ele nasceu, que é justamente nesse lugar que o Paulo foi. E as pessoas põem ele de lado e acham que ele está senil por ele estar convertido no cristianismo, né? E é justamente esse evangelho que ele ganhou de Pedro que ele entrega para o Saulo começar a estudar o evangelho. Saulo, que já era Paulo, né? Ainda não. Não? Ainda era Saulo. Ainda era Saulo? Ainda era Saulo. Quem dá o nome de Paulo para ele é Pedro. Quando ele vai lá para a casa do caminho, né? Que ele tem que se esconder, e aí ele já... é verdade. Ele batiza de novo. E aí, antes do Paulo ir lá encontrar com o Gamaliel, né? Ele tenta pregar em Damasco, porque a cura dele também é uma coisa assim fenomenal, né? Ele estava indo para Damasco para prender o Ananias. Era o Ananias de quem ele estava atrás, né? E até a gente ri porque no filme, né, A Vida de Paulo de Tarso, tem essa parte que Jesus fala com Ananias, né? Então, Ananias está em casa, preparando uma refeição, e ele sente. Aí ele fala, Senhor, o que é, né? E aí ele escuta a voz que fala para ele, você precisa procurar alguém para curar. E aí ele pergunta, estou aqui, Senhor, né? Então, aonde devo ir, né? Você deve ir na estalagem tal, né? Procura Paulo de Tarso. Aí Ananias fala, Saulo de Tarso. Ananias fala, Senhor,
É o mesmo que tentou me É o mesmo Saulo de Tarso Tem certeza? Tem certeza? que está perseguindo os cristãos? O senhor tem certeza disso, né? Sim, É isso Ananias. mesmo que queres que eu faça? É isso mesmo, né? E Jesus fala para ele, sim, Ananias, é para você ir lá e curar ele. Mas, Senhor, eu vou ser preso, né? Mas tá bom, se o senhor quer, eu vou. E ele vai, né? E o Saulo está totalmente acuado, porque logo depois da conversão, né? Os soldados que estavam com ele levantam ele do chão. Mas ele está totalmente desnorteado e não está falando coisa com coisa. E aí eles mandam o soldado. Ele estava junto com os soldados. Ele manda os soldados de volta para Jerusalém. E ele vai só com o empregado pessoal dele para Damasco. E aí o empregado leva ele até a pousada, mas por conta das coisas que ele está falando, o empregado também larga ele lá e vai embora. Uau. Porque acho que ele ficou Ele meio ficou doidão, doidão. entendeu? Porque ele estava falando de Ele Jesus. perdeu o senso, né? Assim, É. no momento, assim, ficou no E ele não enxergava nada. Aí o Ananias chega lá, ele está sentado no chão, e isso leva quase uns 3 dias. Ele fica uns 3 dias lá sozinho, cego. Propositalmente. Propositalmente, claro, né? Para fazer E- uma reflexão. Exatamente. E aí, quando o Ananias chega, ele entra, né? E aí ele cumprimenta e ele fala quem ele é. Eu sou o Ananias, né? E aí o Paulo fala, eu estava te esperando. Aí o Ananias vai e cura ele. Cura a cegueira dele, né? É. E quando ele cura a cegueira dele, que o Saulo olha para ele, ele fala, foi atrás de você quem eu vim, né? E no fim é você quem vem atrás de mim me curar. Curar, Né? é verdade. E aí eles conversam Uma muito. história inverteu, né? O Ananias conversa muito com ele, fala sobre, né, sobre Jesus, sobre o cristianismo. E aí o Paulo vai querer pregar na sinagoga de Damasco. Porque depois que ele fica cego, ele ainda foi atrás dos amigos dele que moravam lá em Damasco. Ele tinha conhecidos em Damasco, mas ninguém quis receber ele. E aí ele vai numa sinagoga e ele tenta pregar na sinagoga, Mas já com a visão, né? já com a visão. Sim. E o Ananias fala para ele, não vai. Ele, não, eu vou. Não vai, mas ele foi. E ele é quase apedrejado lá em Damasco. E aí o Ananias tira ele de lá, né? E vai no rio e batiza ele, né? E aí depois o Ananias leva ele para Jerusalém, para a casa do caminho. E lá ele conversa com Pedro, ele conversa com os apóstolos, mas eles não acreditam nele, né? Ele perseguiu todo mundo, ele matou Estevão. E aí ele vai para a Arábia. E ele vai atrás do Gamaliel. Quem é que vai arriscar, né? Quem é que vai se arriscar isso, né? Será que ele não está mentindo? Mentindo, Complicado, né? É muito complicado. Uma observação que eu acho interessante a gente associando a nós, né? Quando o Ananias fala, não vai. Lembra algo a nós. Né? De vez em quando a gente recebe, assim, uma instrução. Não, olha, pensa bem, olha o que você está fazendo, o que você vai fazer. Às vezes a nossa teimosia é maior. Sempre, Vai, né? A vai. nossa teimosia sempre é maior, né? E Paulo também era assim. Paulo estava convertido, mas ele ainda tinha tudo aquilo dentro dele. A arrogância, o orgulho, o ego, né? Então ele achou que ele ia chegar na sinagoga, ia pregar mundo e ia todo ouvir. mundo ia fazer. Sim, sim, sim. Não. É que às vezes a gente tem a boa intenção, não acha que vai acontecer, vai conseguir, vai vencer, mas a gente tem que lembrar que às vezes a gente tem que ter aquilo que eu li hoje, né? Uma fé tão sólida e tão pura que, assim, para tentar conseguir ultrapassar algumas limitações e obstáculos. Exatamente. E ainda ele acho que ele não estava totalmente preparado para isso. Não. Na realidade, ele ainda era o diamante bruto. Sim. Ele precisava ser lapidado ainda, né? Ele só tinha mudado a crença. Então,
né? Para quem entende, sabe que uma coisa é continuação da outra, né? Mas ele ainda não entendia isso. Então ele achou que ele fosse ser aceito. E que ele E teria... por ser ele... por ser... Exatamente. Exatamente. isso que eu ia Faltou um falar, pouquinho de humildade. Faltou. Sim. Faltou. É porque eu estou falando, agora todo mundo vai acreditar. Todo mundo vai se Sou eu, converter. Paulo, Saulo, né, na época. Eu vou, né? E a galera falou, eu não, vou conseguir. pá, não é bem assim não, Vai você dar tá tudo doido. certo. Mas não foi bem assim, né? Então vamos lá. Vamos seguir mais um pedacinho aí com a leitura. No oásis de Dan, Saulo encontra um casal que cuida do local. Eram Áquila e Prisca, né, mais conhecida como Priscila. Logo, o ex-rabino percebe que seria uma bênção estar no convívio daqueles irmãos. Revelam-se seguidores de Jesus e estudam, como Saulo, uma cópia do Evangelho de Mateus. Espantados e comovidos, o casal teve a oportunidade de exercitar os ensinos do Messias, de perdoar e compreender. A amizade só fez aumentar. A visão do Messias nas portas de Damasco era o presente que faltava para Áquila e Prisca, que ouviram a história do ex-rabino com as lágrimas represadas. Agora, com a certeza de que Jesus continuava vivo, zelando por seus seguidores, Áquila e Prisca decidem tornar realidade o antigo sonho: pregar o evangelho em Roma. Convidam Saulo para seguir com eles, mas Saulo sente que seu destino deve ser Jerusalém. Saulo retorna a Damasco. Chegando a Damasco, encontra Ananias com grande alegria e percebe que o movimento de perseguição tornou-se menos violento e mais perspicaz. Agora, os seguidores do caminho deviam seguir os rituais judaicos para não serem mais incomodados. Saulo decide ir novamente à sinagoga pregar a vinda do Messias. O chefe da sinagoga de Damasco, após poucas palavras de Saulo, dá-lhe uma ordem de prisão. Mas o ex-rabino invoca seus direitos de cidadão romano e não acata a ordem. Aconselhado por Ananias, Saulo decide deixar a cidade rumo a Jerusalém, para que não fosse preso ali em Damasco sem avistar-se com os apóstolos da Casa do Caminho. A viagem foi dura e penosa, obrigando Saulo a inúmeras paradas para descanso. Passando por Cafarnaum, procurou Levi, Mateus, que lhe mostrou as paisagens onde o mestre houvera pregado e a casa de Simão Pedro. Foram 2 dias de recomposição de forças. Chegando a Jerusalém, foi em busca do antigo companheiro do Sinédrio, Alexandre, que, ouvindo seus relatos sobre a visão de Jesus às portas de Damasco, tentou despertar Saulo do que ele julgou uma demência mental passageira. Para tal, deu-lhe notícias chocantes, como a morte da mãe, a fuga da irmã Dalila para Tarso, onde o pai vive em profunda tristeza. Saulo agora tem o coração ralado de angústia, compreendendo que os amigos e a família eram tesouros de outra época de sua vida. Saulo já está fraco, doente e febril devido ao esforço da viagem e à pouca alimentação. Dirigiu-se para a Casa do Caminho. Chegou lá profundamente emocionado pelas lembranças de Estevão. A amargura de Saulo não tem tamanho. Abandonado pelos antigos amigos e temido pelos novos, no dia seguinte, os apóstolos reunidos decidem enviar até Saulo o irmão Barnabé, já que este não é conhecido de Saulo. Barnabé, em poucos minutos de conversação com Saulo, percebe a conversão do ex-rabino, conduzindo-o de volta à Casa do Caminho. Lá chegando, quase sem forças, após os cumprimentos iniciais, Saulo roga ajuda, no que é prontamente atendido. Bateu à porta e pediu que chamassem Pedro em nome de Jesus para falar com Saulo de Tarso. Lá dentro, os apóstolos discutem se devem ou não o receber, temendo que a conversão de Saulo fosse apenas uma farsa. Entretanto, seu período em Jerusalém foi muito rápido, pois novamente os judeus procuravam assassiná-lo. Por conta disso, os cristãos decidiram despedir Saulo, uma decisão confirmada pelo Senhor numa visão. Segundo o que ele próprio afirma em Gálatas, na primeira carta, no primeiro parágrafo, versículo 18, ele ficou somente 15 dias com Pedro.
Essa informação se harmoniza com o relato de Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, versículos 17 a 21. Paulo acabou deixando Jerusalém antes que pudesse se encontrar com os demais apóstolos e também antes de se tornar conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia. Porém, os crentes de toda aquela região já ouviam as boas novas sobre Paulo. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Decidido, Saulo parte em direção a Tarso. Encontrando com seu velho pai, recebe o tratamento já esperado de um fariseu para com um convertido. O pai de Saulo pede que escolha entre o desprevisível carpinteiro de Nazaré e ele. Saulo deixa seu pai para trás, que apenas lhe alcança uma bolsa de moedas, como se fosse uma esmola. Tá bom. Se a gente for contar toda a história de Paulo, nós vamos ficar aqui 1 ano. É 5 anos de curso. Né? Igual da federação. É mais ou menos isso. Por quê? Porque é tanta coisa que ele passou, é tanta coisa que aconteceu com ele, que é difícil você colocar todos os pormenores, né? Tem que resumir bem. Tem que resumir bem e a gente vai falando pelo menos as coisas, né, mais importantes. Quando Paulo chega, né, lá no oásis de Dan, que o Gamaliel pede para o irmão dele arrumar um lugar para o Paulo ficar, ele é mandado para esse local onde está esse casal, né? A Prisca e o... Eu sempre esqueço o nome. Eu sempre esqueço o nome dele, gente. Áquila. Isso. E a Priscila? O Áquila. Ou Prisca. A Áquila e a Prisca. É assim, né? E aí a gente vê Jesus ali e a espiritualidade torcendo mais um pouquinho e arrumando as coisas mais um pouquinho, né? Eles eram judeus, né? O Áquila e a Prisca, e eles eram cristãos. Quando Paulo chega, né? Ele não chega lá mais como Saulo de Tarso. Ele chega como Paulo. Né? E o Áquila e a Prisca não reconhecem ele. A família de Paulo era tecelã. Né? O pai dele ensinou essa profissão, porque isso era uma norma, né, entre os judeus. O pai tinha que ensinar a profissão dele para o filho. Por isso que Jesus era marceneiro. Né? Porque José ensinou. Né? Dificilmente as pessoas veem ele como um marceneiro, né? Veem José como marceneiro, mas Jesus como marceneiro, não. E Jesus era marceneiro. Era o filho do marceneiro, né? E Jesus era um carpinteiro, assim como o pai dele, assim como José. E o Saulo também era um tecelão. E ele fica lá no oásis de Dan, tecendo tapetes, mantas, né? E o Áquila também era tecelão. Então, eles começam a trabalhar juntos. Não tinha quase muitas pessoas ali em volta e eles acabam fazendo uma amizade. Até que o Paulo lembra do Áquila de Jerusalém. Porque o Áquila e a Prisca moravam em Jerusalém. Então já conheciam ele anteriormente. Isso. Mas só foram conhecer quando o Áquila falou o nome do pai dele. Porque Saulo havia matado o pai dele. Pô, que bacana, hein? Nossa, que legal. Olha. Né? Então o pai mata, o Saulo mata o pai de Áquila, né? Por ser cristão. E o Áquila e a Prisca fogem de Jerusalém e vão lá para Dan. Vai ser duro, hein? Conviver com a pessoa que matou seu pai. E foi o Paulo quem lembrou. Por quê? Porque o Áquila não percebeu que o Saulo e o Paulo eram as mesmas pessoas.
E aí Ele já era outro, já estava todo surrado, já todo Exatamente. configurado daquela E aí o pessoa Áquila não altiva. percebeu que era ele. E aí o Paulo resolve sentar com eles e contar a verdade. Uau. E aí? O Prisca perdoa ele. Engraçado. O Prisca não. O Áquila perdoa ele. A Priscila também perdoa ele, né? Por quê? Porque viram a conversão. Né? Já fazia 1 ano que ele estava lá com eles. E aí que o Áquila foi contar a história deles, porque aí já tinham pegado confiança nele, né? Eles faziam o evangelho, liam o evangelho todo dia, e aí eles tinham pego a confiança no Paulo, e aí eles contaram a história da família deles, e o Paulo descobriu quem eles eram. E aí o Paulo acaba, né, contando a verdade para eles. E o Áquila perdoa Paulo. Eles se tornam extremamente amigos. Né? E tem a história deles que continuam em Roma. Porque realmente o Áquila e a Prisca, eles vão embora para Roma. E lá em Roma, eles acolhem o Lucas, acolhem o Paulo. Quando o Paulo ficou com prisão domiciliar em Roma. Então, o Áquila perdoa Paulo e eles seguem juntos. Eles ficam o Paulo fica lá mais 2 anos, o Áquila e a Prisca também, e aí depois disso é que eles vão embora, e lá em Roma que eles voltam a se encontrar novamente. Fala, Monami. 30 minutos. Sim, senhor, muito obrigada. Ele esqueceu de pôr o timer nosso hoje. Tá. Mas considera que foi 30 minutos. Tá bom. Então, essa é uma parte também muito emocionante da história. Quando ele percebe que ele matou o pai do Áquila. E ele resolve contar justamente para isso, porque ele queria que o Áquila perdoasse ele. Se ele não fizesse isso, ele não estaria sendo sincero. Não. Ele não ia tirar esse peso do coração dele. E uma hora, se viesse à tona, se não viesse pela boca dele, né, ia ser um problema muito sério. Aí a conversão dele não ia ser real. E o Paulo pensava nisso também. Paulo, depois que ele começa a se converter, que ele se transforma, ele tinha muita remorso dentro dele, né? Ele sentiu uma mágoa dele mesmo por conta de tudo que ele fez, por conta de todas as famílias que ele matou, todas as pessoas que ele sacrificou. E a luta interna dele deve ter sido muito louca. Deve ser muito difícil você ter consciência de tudo que mesmo você fez. com o perdão concedido, você não consegue esquecer o que você fez. Não consegue, né? não A consegue. gente, por muito menos que a gente faz as coisas erradas, a gente fala, meu Deus, o que eu fiz? Imagina ele, com todas aquelas mortes nas costas. Então. E o perdão do Áquila para ele foi muito importante, justamente por conta disso. Por conta daquela angústia que ele tinha, daquela mágoa. E ele via aqueles que ele tinha. Com o tempo, ele passa a ver eles, entendeu? As pessoas... Aos desencarnados? Os desencarnados. Ele passa a ver. Não era uma perseguição. Não era uma perseguição. Eles acompanhavam ele e lembravam ele. Dos atos dele. Dos atos dele. Era uma forma de ajudar ele na redenção dele, na reforma dele. Exatamente. Tá. Ele via Estevão e via as famílias. E foram essas famílias, eu vou dar um spoiler para vocês, tá, pessoal? Foram essas famílias que receberam ele a partir do momento que ele desencarna. Estavam todos esperando ele. E se a gente traduz isso para a nossa realidade, né? A gente pensa assim, tá vendo como a gente vai se propondo a mudar? Não vai ser perfeito, mas conforme a gente vai buscando cada vez mais a nossa reforma íntima, os nossos irmãos também desencarnados que estão ali acompanhando a gente, eles ficam só de olho. Será que é isso mesmo? Será que não é? Então, conforme a gente vai evoluindo, um auxílio para eles também, né? Acima de tudo, para a gente também. Daí a nossa responsabilidade, porque a gente acha que está fazendo só para a gente. Mas não. Está fazendo para aqueles que nós não enxergamos a olho nu, né?
É interessante que ontem houve uma história que se remete a isso que você está falando, né? É a pessoa que fuma, né? E ela está fazendo mal para ela, mas não só para ela. Se ela analisar, ela está fazendo aqueles que também ainda já estão desencarnados e que vivem dessas substâncias. É. Então, o nosso peso, a nossa culpa não é só naquilo lá, mas é tudo uma história por detrás e as pessoas que estão envolvidas nessa história. E a reforma íntima dele é impressionante porque ele teve ajuda daqueles que ele prejudicou. Né? E isso é maravilhoso, por experiência própria. Isso é maravilhoso. Quando você percebe que aqueles a quem você prejudicou estão ali do seu lado te ajudando. É verdade. Né? Vamos assim dizer, te empurrando para frente, né? Vamos, eu estou aqui com você, vamos. Porque a gente cria um elo, né? Com essas Sim, pessoas. Você cria. E eles vão fazer parte da sua história. Então, assim, se você não se transformar, não se melhorar e não ter a redenção, ter o perdão, você se perdoar e perdoar, as pessoas te perdoarem, você vai criar um elo com elas por muito tempo. E se a gente for pensar na lei de causa e efeito, será que essas pessoas que Paulo sacrificou, que Paulo lapidou, será que, né, não foi o expurgo delas também? Sim. Será que elas também não tinham que passar por isso? E Paulo foi uma ferramenta para que elas também passassem por essa expiação, né? Que quitassem esse karma dela. Paulo acabou sendo uma ferramenta. Também que a gente não sabe a história deles passadas, né? Porque quando a gente olha, a gente só vai contar a história do Paulo, porque a gente não sabe como era Estevão, como foi, todos aqueles que ele acabou... Estevão precisava passar também por essa lapidação, porque também era expiação dele, né? E Paulo acabou sendo a ferramenta para isso, né? Mas mesmo assim, ele estava extremamente angustiado. Ele tinha, assim, esse remorso, né? Ele via eles em sonho, ele via eles, às vezes, né, do lado dele. E por muitas vezes ele pensava, será que estão aqui me cobrando? Né? E o Estevão, que passou a ser um dos mentores dele, tanto o Estevão como o Lívia, eles falavam não. Né? Uhum. É que a consciência da gente, quando está pesada, ela vai nos destruir se bobear, né? Exatamente. Ela faz a gente ter medo, a gente só vê o negativo, muitas vezes, né? Então, isso pode acontecer com a gente no nosso dia a dia. Não é que pode, acontece, né? É por isso que a gente não tem que ficar preso. Eu fiz tal coisa, meu Deus do céu, você fez? Vai lá e conserta. De que maneira? Você não vai poder voltar para aquela pessoa. Claro, se ela está ali caminhando com você na mesma existência, peça perdão, peça desculpa. Se você tirou a vida de alguém, fez uma coisa muito... Procura se redimir daquilo. Se você não tem mais contato com aquela pessoa, busque em outras aquilo que você queria fazer para ela, dizer para ela, ajude outras pessoas, não fique parado. Você vê, Paulo não poderia, não tinha como ele recuperar a vida de quem ele mandou assassinar, mas ele passou, a partir do momento que ele teve um encontro com o mestre, ele passou a agir de maneira diferente. E a gente também tem esse encontro a todo momento. Quando a gente tem uma vida, se cansa dela, tem ali as lições, apanha, fala, não, agora eu vou fazer diferente. Só que você não vai arrumar o passado. É igual mesmo o Chico falou, faça diferente daqui para frente. Faça com outro. Tem tantas pessoas precisando de ajuda, de auxílio, né, de resgate. Ajuda essas pessoas. Você já despertou, já passou pela estrada de Damasco. Então, faça igual o Paulo. Faça diferente. Deixa você preso ao passado. Exatamente. O arrependimento faz você querer construir um novo futuro. Né? E às vezes você pensa que se você ficar com remorso, se penitenciando, você vai estar se expurgando aquilo que você fez. Muito pelo contrário, você não está saindo do lugar. Não é para você ficar se autoflagelando, é para você auxiliar. É para você fazer diferente. Às vezes a pessoa já perdoou você, mas você ainda fica com remorso. Sim. De graça. Porque você não se perdoa. Exato. Porque diferente de arrependimento. Né? O primeiro perdão tem que ser o nosso. E esse é o mais difícil, se você quer saber. É mais fácil mesmo. Você perdoar os outros do que você perdoar a si mesmo. Porque a consciência da gente pesa. Ele se cobra. E muito. Eu diria que Paulo foi se perdoar quando ele estava preso, em Roma, perto do final.
Perto do final, né? Perto do... Aí ele realmente se perdoou. Porque até então era só remorso. Era só remorso. Na Ele prisão tinha muito também, remorso. você acha? Foi. Eu acho que ele perto do o final. pouco que, né? Porque é muito pouco, gente. O pouco que eu já li, o pouco que eu já pesquisei sobre ele, eu sinto que ele só se perdoou perto do final, Eu também. Eu tive essa sensação também. entendeu? Porque ali realmente ele entendeu que Não, a primeira morte, acho que o peso maior dele foi Estevão, né? Quando ele conseguiu, por causa do peso dele, que ele abandonou Abigail. Ele não Exatamente. aguentou, ele Ele não não aguentava aguentou. olhar para ela e saber que era o irmão dela que ele tinha O matado. sofrimento que ela estava passando. E aí as outras tantas mortes que também foi realizada por ele, né? Ou por mando dele, que seja. Então, olha, a luta dele interna deve ter sido... quando ele está preso, spoiler, quando ele está preso em Roma, ele conversa muito com o chefe da fortaleza, né? Com o governador, o centurião, que era o governador da fortaleza. Ele conversa muito com ele. E o governador tem muitas dúvidas, né? Como é que pode um senhor, né, ser responsável por tantas coisas, né? Que era um cidadão romano, que era do Sinédrio, né? Então, o centurião romano pergunta todas essas coisas para ele. Porque ele não conseguia entender como é que uma pessoa se convertia dessa maneira e se entregava tanto assim. E aí, quando ele começa a conversar com o centurião, é que ele começa realmente a perceber, né? Tudo que ele tinha feito, tudo que ele tinha passado. O centurião é aquele que vai na prisão e começa a relatar as histórias dele? Não, quem relata é o Lucas. É o Lucas. É o tá. Lucas. Mas o centurião, ele cura a filha do centurião, né? Na realidade, quem cura a filha do centurião é o Lucas, a pedido do Paulo. Os cristãos que estão em Roma tentam libertar Paulo, mas ele não vai. Ele se recusa a sair da prisão. Ele continua lá. E é tudo isso que o soldado romano, o centurião, não entende. Entendi. Uhum. Né? E aí ele começa a questionar Paulo. Então, ele ficou preso lá muito tempo. Aí, quando esse centurião chegou lá, ele podia sair, não teve mais espancamento, né? Então, ele não era mais chicoteado, ele podia tomar banho de sol. E ele, quando ele estava tomando banho de sol, vamos assim dizer, ele costumava, o centurião ia lá e conversava com ele. Ele ficou todo esse tempo por causa de Lucas? Não, porque Nero ainda não tinha decidido o que ia fazer com ele. Não tinha dado a ordem final ainda. Mas foi o tempo que foi proposital para exatamente Sim, para ser contada a história, aquela Sim, coisa, né? sempre, né? Sempre, né? Sim. E Nada é à aí- toa. Nada é à toa, né? E o centurião acaba se convertendo também. Ah, ele consegue convencer com o centurião. Principalmente depois que ele cura, né? A filha. né? Ah, filha. E o Lucas também ajuda, né, nessa conversão. Porque quando ele vai curar a filha do centurião, ela estava com um derrame no pulmão. E o Lucas precisava de alguns medicamentos, né? De algumas coisas. E ele manda o centurião aonde os cristãos estavam escondidos. E o Lucas fala para o centurião: você depositou a sua coragem e a sua fé em mim, permitindo que eu viesse aqui e tratasse da sua filha. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou depositar a minha fé em você, E a para que confiança. você não contem o que Aonde você estão. vai ver. Você precisa ir aonde estão os cristãos, mas tem que ser só você. E o centurião vai, chega lá, encontra Prisca e Áquila, conta para Prisca e Áquila quem ele é e que Lucas tinha mandado ele lá. Prisca e Áquila entregam para ele o que ele precisa para curar a filha dele. Uau. E aí o centurião vai e ele não conta aonde os cristãos estão escondidos. Tanto que depois disso, o Prisca e a Átila retiram os cristãos de lá, mesmo porque a perseguição em Roma está muito forte, né? Por causa do Nero E com medo também, né? e com medo.
Não, o centurião deu a palavra dele que ninguém ficaria sabendo aonde eles estavam. Tá. Mas por conta da perseguição que estava muito forte lá, Prisca e Áquila retiram todos os cristãos de lá. Entendi. É uma história com... Nossa, gente. Tem muita muita coisa, história. Não, eu desafio alguém pegar um livro, pegar e quem escritor O escrever livro, o Paulo e todos esses Estevão, dados. de Emmanuel conta muita coisa, muita coisa. Que infelizmente não está na Bíblia, né? Mas conta muita coisa, muita coisa. A história de Saulo é uma história assim incrível, incrível. Que nós não conhecíamos, tá, gente? A gente Não. está aprendendo com vocês. Pode ter Estamos certeza. estudando Nós, todos então, juntos, eu e a Kelly... descobrindo juntos. Nós estamos estudando para vocês. Então, nós estamos descobrindo juntos sobre isso, porque é maravilhoso. Né? E nessas conversas com o centurião, eu acho que aí Paulo percebe, né, o que faltava, que era perdoar ele mesmo. Que era fazer com que ele se perdoasse. Né? Isso serve de lição pra gente. A sensação de que a gente não merece perdão e sim trabalho é muito forte, sabia? Não. Eu já sei que eu errei, eu não tenho tempo para parar. Eu não posso parar para me perdoar, não. Porque senão eu posso cair de novo. Eu tenho que continuar fazendo. É aquela frase que Jesus diz, vais e não peque mais, né? Isso se reflete no perdão que a gente tem que se dar e falar, daqui por diante eu vou fazer diferente. E as palavras, elas não têm que ser vagas. E esse perdão, ele vem através do trabalho que você pode fazer perante o seu irmão. As atitudes que você pode ter dali em diante. Às vezes você pode não voltar no tempo com aquilo que você fez de errado, mas você pode fazer um novo começo e se redimir através de outras ações. Só que mesmo assim, a gente acha que não precisa olhar para nós mesmos e falar, esquece, você perdoa. Você está perdoada. Nós não fazemos isso. Não. A primeira coisa que nós vamos fazer, quando a gente cai nessa realidade, é tentar perdoar os nossos irmãos. Né? Aqueles que nos magoaram, aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos prejudicaram. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Perdoar os nossos irmãos. Sim. Então eu tenho que perdoar o meu inimigo. Só que nós somos inimigos de nós mesmos. E nós esquecemos disso. É aquela velha história. O seu maior inimigo não é aquele, talvez, que você, por algum motivo, venha ter sido prejudicado. Mas foi você, o seu maior inimigo é você mesmo. Seus atos já estão te respondendo. Será por que isso também não é uma medida de segurança? Tipo assim, eu me conheço, então se eu me perdoar, eu vou relaxar e vou falar assim, então tá tudo de boa. Isso, Aí faz tudo de novo. Mas O melhor. Eu sou ser humano, que eu mais escuto. Eu sou ser humano, Também tem que vamos continuar entender, sendo vamos humano, continuar, né? Ainda cometo falhas. Sim, ainda cometo é falhas. melhor fazer igual o Paulo, então se perdoar só no final. Eu não diria no final, mas eu acho que tipo assim, eu fiz tanta coisa quando era jovem, perdoa isso. Se a gente for se perdoando Aos pouquinhos. aos poucos, né? Porque a gente fez muita coisa. Uhum. Então não dá para falar assim, eu me perdoo. Não, né? Eu era fumante, estraguei meu pulmão. Se perdoa isso. E não faz mais? E não Para faz de fumar. mais, né? Mas eu prejudiquei tanta gente. Quando eu consegui aquele perdão, eu também me perdoo. A gente também tem que se perdoando. Porque senão também você relaxa. Se eu me perdoar, então eu estou perdoado. Eu converso muito isso lá em casa, de eu falar assim, a gente tem que ter consciência dos nossos defeitos, só que não pode também ficar se auto-justificando toda hora, porque senão o ser humano tem essa tendência. Se não... Ele fala, tudo bem, normal, Jesus perdoa 70 vezes 7. Só que esse não eu acredito que seja uma retenção mesmo para gente, no momento certo, que a gente aprendeu a lição, a gente vai ter esse auto-perdão. Exato.
É bem isso que eu falei. Quando a gente aprende, quando a gente entende, aí a gente se perdoa. Aquela situação, não tudo que a gente fez, mas aquela coisa errada que nós fizemos. Sim. Então, o perdão nosso é uma coisa que tem que vir. A gente Construída vai aos poucos. Construindo aos poucos. E foi isso que Paulo percebeu. E quando ele conversa com o centurião, né, que não era alguém já convertido, que ele tinha que explicar tudo, que tinha que fazer com que o centurião entendesse, é quando ele percebe. E ele vai se libertando. Ele vai se libertando. Porque ele vai ajudando as pessoas, né? Agora sim, do ponto de vista daquilo que a gente, né, estuda, da nossa religião, que é... Até Kardec fala que não é religião, mas eu considero porque a gente estuda a parte do evangelho, né? Sim, essa é a parte religiosa da nossa religião. Dentro da doutrina espírita, aquilo que a gente conhece. Por exemplo, eu ou quem está nos assistindo, poxa vida, eu não tenho, ou qualquer um, não tem mais a oportunidade de chegar para aquele meu irmão e pedir perdão. Como que eu faço isso? Eu, Kelly, né? Não sei... Através da oração, dirigindo uma oração, pedindo a Deus a oportunidade de, por exemplo, em desdobramento, me dirigir até aquele irmão e pedir perdão, certo? Quando nós entendemos realmente, né, o que é o espiritismo, né? Não o espiritismo de Kardec, não o espiritismo do Chico, né? Mas o que nós podemos fazer através do espiritismo, a gente chega nesse ponto. Há muito tempo atrás, quando você perdoa uma pessoa, você tem que realmente perdoar ela, né? Então é difícil, é muito difícil. Você perdoa a pessoa, mas você não consegue conviver com a pessoa. E eu descobri isso, né? E aí eu ajudava a pessoa, eu cuidava às vezes da pessoa, mas aquilo ainda me pesava dentro. Então não estava perdoado, porque aquela mágoa ainda pesoteava aqui dentro. Então eu cheguei à seguinte conclusão: eu preciso tirar essa mágoa daqui de dentro. Como é que eu vou tirar essa mágoa daqui de dentro? Não dá para abrir o peito e arrancar de lá de dentro, né? Fosse assim, né? Seria fácil. Né? Como é que eu vou cuidar dessa ferida? E eu conversei um dia, fui deitar e aquilo estava me incomodando. E aí eu conversei com Deus, vamos assim dizer, né? Falei, Pai, eu preciso tirar isso de dentro de mim. Eu já oro para a pessoa. Eu já coloco o nome da pessoa nas vibrações, né? Eu converso com a pessoa. Mas a mágoa está aqui dentro. Como é que eu vou tirar isso daqui? Como é que eu vou expurgar isso daqui de dentro? E aí vem as intuições, né? Conversa com a pessoa. Eu fiz, mas não vai dar, né? Como é que eu vou conversar com a pessoa? Conversar com a pessoa, tudo bem, mas, né? Vai ser uma lavagem de roupa feia, né? Não precisa ser no plano físico. Pode ser no espiritual. Aí eu comecei a rezar, né? E aí eu pedia toda noite para que a gente fosse levado para o plano físico, fosse para o plano espiritual e que lá a gente conversasse, né? Junto com os mentores. Junto com os mentores. Porque é eles que eles intermediam a situação. Se fosse no plano físico, era capaz de terminar em pancadaria. Lá não, né? Vocês dão risada, mas é essas situações que a gente se encontra. Eu sei. Porque você vai levar seu inimigo para o plano físico, sentar e conversar com ele, vai acabar em pancadaria. Vai rolar. No plano espiritual, não. E eu comecei a fazer isso. Foram 2 anos. Não é fácil você tirar isso de dentro de você. Não. Foram 2 anos, 2, 3 vezes por semana. Nós íamos para o plano espiritual durante o desdobramento do sono. E nós sentávamos para conversar e acabava em pancadaria. Jura? Juro. Mesmo assim? Juro. Os mentores deviam fazer, ai meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas o bom de você fazer isso no plano espiritual é que
Se você vai lá e conversar, se termina em discussão novamente, né? Se você recorda alguma coisa muito grave, a espiritualidade apaga. Então, quando você acorda de manhã cedo, você teve um Você pesadelo. lembra. Mas e a sensação no coração? Ela vai passando, ela vai diminuindo. É impressionante. Porque lá vocês conseguem verbalizar tudo, começar a lavar roupa suja, vamos dizer assim? Isso. E com uma ajuda extra, né? Porque são mostrados para vocês Um motivo, os porquês. as encarnações Passadas. E eu percebi isso no livro Libertação, do Chico e do André Luiz. Porque isso também é feito no livro Libertação, do André Luiz. Ah, é? É. Vou ler esse livro. Tá? Lá é feito porque é feito com agora eu não vou lembrar o nome dele, gente. É o do Gregório? É o do É o Gregório. Gregório. É o livro Esse do livro é Gregório. maravilhoso. Foi feito com o enfermeiro, né? Ele... Lembre o nome do livro, que eu também quero ler. É Libertação. Libertação. É do É. próprio? Ah, É, tá. o Eu pensei que era outro livro. Não, O personagem é o Gregório. Ah, é o Gregório. Principal. É o Gregório. E um dos personagens do livro, a espiritualidade leva ele para o plano espiritual para ele perceber as coisas que ele está fazendo junto com uma moça, né? E lá é mostrado outras encarnações, eles vão lavando a roupa suja e quando ele acorda de manhã cedo, ele não lembra de nada, ele só lembra que teve pesadelo. E aos poucos ele foi sendo feita a reforma nele, entendeu? Foi Ele limpando. Foi a- limpando, foi a- limpando. A alma, né? Vamos E dizer quando assim. eu digo que eu passei por essa experiência, é uma experiência maravilhosa. O único problema, né, é que eu lembro de todos os desdobramentos. Eu lembro de tudo. Então, quando eu Mas nem todo acordar- mundo vai conseguir lembrar. Nem todo mundo vai conseguir lembrar. Eu tenho essa capacidade sim. de lembrar dos desdobramentos. Então, sempre sempre acabava em discussão, né? Até que chegou um dia, depois de 2 anos, que quando a gente começou a encaminhar para o momento da discussão, eu virei para ele e fiz, estou cansada. E ele virou para mim e falou, também estou. A partir daquele momento, acabou. Ai, que delícia. Acabou, gente. Acabou. Aquela mágoa, aquela angústia, acabou. Vocês se reencontraram em carnes? Sim. E tá sim. tudo ok. Está tudo ok. Que bacana. Porque é uma pessoa do meu convívio. Para mim, agora está tudo ok. Nossa, Bom, eu graças vou ter a que ter Deus. fazer, eu acho que Então, a vida toda. Fazer... Não, Rose. Se você, a hora que... E vocês podem fazer isso, gente. É libertador, é uma coisa maravilhosa. Você solta o Assim, peso. eu senti todo o processo porque eu tenho essa capacidade de lembrar dos desdobramentos. Mas nem todo mundo lembra. E isso funciona, gente. Mas fica Vão aquela dormir. sensação ali batendo assim. Vão aquele dormir, desconforto. conversem com Deus, É. peçam para as equipes espirituais ajudarem a vocês a tirar essa mágoa do coração. Ora para a pessoa, Se perdoar. né? Pede para vocês se encontrarem no plano espiritual, para que tudo seja resolvido. Funciona, gente. Funciona. E é libertador quando você põe. Você amanhece e sumiu. Eu ouvi uma Olha, coisa paz. que eu faço. Sumiu. Que eu faço muito, que talvez também ajude. Eu percebi que isso me ajudou também a fazer um pouco parte dessa liberar um pouco as sensações ruins que eu tive de processos meus anteriores. Abençoar a vida da pessoa. Eu sempre peço ao Senhor que Deus abençoe a vida dessa pessoa, porque eu quero mais é que ela seja feliz e vá viver a vida dela. Mas quando você ainda está com a mágoa lá dentro, não sai totalmente pura essa bênção. Isso é verdade. Entendeu? Não Sai sai bem querendo o contrário. né? Não, pior é que não. Não, eu digo tenho assim, a da maneira de, não é verdadeiro. Você. Mas também Não é deixa de ser 100% exercício, puro. né? Não mas é 100% puro. Mas é um exercício que, assim, Não eu é- juro, eu sei não que se deixa a de ser pessoa... Eu exercício. sempre penso assim, eu falei isso ontem, por incrível que pareça.
a pessoa, se a vida dela andar, se ela for feliz, se ela for arrumar, ela for fazer as coisas dela, automaticamente a gente se desconecta. Sim. Você entendeu? Então, eu faço esse exercício, né? Pra quê? Porque eu abençoando a vida dela, eu quero mais que ela seja feliz, que ela vai, sabe? Ela encontre a felicidade dela, porque ela sendo feliz, automaticamente ela também vai se liberar. E ela se liberando, ela libera qualquer coisa que tem, não tudo, mas ela vai amenizar bastante as relações mal resolvidas, seus problemas, né? Que estão interligados às vezes comigo ou com qualquer que seja. E o Paulo passou por esse processo quando ele resolveu contar a verdade para o Áquila, que ele era o Paulo de Tarso. Então, lavar a roupa tem que ser feito. Tem que ser feito, entendeu? Então, quando ele descobre que o Áquila era filho de alguém que ele matou, né? Porque ele pode não ter matado ele mesmo, mas ele mandou matar, né? Ele perseguiu a família do Áquila. E quando ele descobre isso, e ele resolve contar isso para o Áquila, ali ele começou realmente o processo dele de depuração. Mas ele tinha que ser humilhado, ele tinha que perder o ego, ele tinha que perder o orgulho dele. Então, lá no meio do deserto, trabalhando como um tecelão, em que ninguém conhecia o doutor Saulo de Tarso, e ele recebe o perdão do Áquila, é quando ele começa realmente o apostolado dele. Para se pensar e refletir. Sim. Porque é aí que ele percebe todo o mal que ele fez. Caiu a ficha. É aí que realmente cai o peso em cima dele. Ele tinha já, né? O remorso já estava com ele, Já estava de todos aqueles, né? Então, até ali ele pensava, eles tinham razão, eles estavam certos, e eu matei eles, eles estavam seguindo Jesus, Jesus realmente, né? Mas quando ele convive com alguém que tinha sido afetado por ele diretamente, aí ele começa a se centrar. Ele tomou, vamos assim dizer, né, o primeiro tapa quando o próprio Ananias cura ele. Né? Eles tinham ido para Damasco para prender o Ananias. E quem cura ele é o Ananias. Né? O primeiro cristão que ele tem convivência, do qual ele não quer mais matar, é o Ananias. Aí a rejeição, né? Ele quase sai morto da sinagoga. E aí, até ele chegar... Até os apóstolos duvidavam dele, né? Então. Também, né? Também. E aí, ele vai para o deserto, uma família acolhe ele, ele começa, né, a estudar o evangelho, e depois de um ano ele descobre que aquela família está lá porque ele matou o pai dele. E aí ele recebe porque o perdão. Ele tirou tudo daquela família, Exatamente. Né? E o pai era a base, né? E aí ele recebe o perdão do Áquila. Então ali foi, né, vamos assim dizer, realmente o ponto inicial dele. E quando a gente fala assim, que nem no caso dele, que ele matou o pai de Áquila, né? E matou o pai de Áquila. Fora esse processo de culpa, né, de ter interferido na vida de uma pessoa, ele interfere também na vida da família. Sim. E a gente também tem que ter o perdão de toda essa turma. Porque é uma coisa interligada à outra, tudo, né? Eu mato você, mas aí tem o seu marido, tem os seus filhos, né? Tem os netos, tem os cunhados, os irmãos. Todo mundo é afetado por isso. Sim. Né? Então, não é só a culpa daquele. Não, é da família inteira. Por isso que a gente vê encarnações, que a gente tem tanta pendências. Sim. Que não é só uma coisa simples, básica. A gente vai terminar esse pedacinho? Sim, né? Não, a gente para aqui. Para aqui, porque aí tem a história do pai, né? Como ele é recebido pelo pai.
Outra história. Ai, Senhor. O homem das fotos. O homem das fotos. Tá ali tirando foto da gente. Encerrar, então? Vamos encerrar. Então, para você ver, né? Esse pedaço, esses 3 anos que ele fica lá, porque ainda ele tem que enfrentar o Áquila todos os dias, né? E ele ainda fica 2 anos lá com eles. E sem contar com a semelhança, né? Já pensou se o Áquila era igual ao pai, ficar olhando o pai ali todo dia ali, todo dia aquela lembrança? Então, quando ele sai de lá, eu acho que é aquela coisa, né? É aquilo que nós comentamos. Ele foi se perdoando, ele foi se perdoando, e ele foi se perdoando. Mas ele ainda carregava o peso. Mas ele ainda levou... E o mais interessante é de levar 1 ano para ser reconhecido e relembrar da história. Tudo tinha um propósito, porque tinha que ser lapidado, conhecerem ele para toda a história. Não, e outra coisa... Precisava formar uma amizade. Uma amizade para quê? Para ser superado. E se o Paulo tivesse reconhecido logo no início, ele não teria ficado. Ele não saído teria de lá. ficado, ele teria saído de lá. Como ele fez com a Abigail, né? Ficaria toda a missão daquele momento. Ele ia fugir. E aí, quando já fazia 1 ano que ele estava ali, já tinha sido feita uma amizade, porque eles tinham uma rotina, eles trabalhavam durante o dia. O Áquila ia vender as coisas que eles faziam, né? À noite eles comiam e faziam o evangelho junto, os 3. Então, foi feita aquela união entre os 3. E essa amizade foi uma amizade que durou até o final da vida do Paulo. E é o que acontece com a gente na nossa família, às vezes, né? A gente está junto ali para criar uma estrutura, muitas vezes tem pendências, para criar uma estrutura para conseguir superar todas as dificuldades que já tivemos. Por isso que a gente vem com vários esquecimentos, senão, ó... Nem vinha. Né? A gente, E o Áquila também precisava de um tempo para poder dar o perdão, né? Então foi primordial. E reconhecer a mudança, sentir a confiança, porque antes dele recordar que ele foi o algoz do pai, ele foi o algoz de todos os cristãos. Então, até ele se acostumar com a ideia de que o Paulo realmente tinha se convertido, ele precisava desse tempo todo. Exatamente. É como eu falo, né, gente? É. A logística da espiritualidade é perfeito. não tem Não tem erro. Não tem nada igual. Nem nada. A espiritualidade faz a logística perfeita. Perfeita. E olha que o Paulo tinha inimigos, hein? Nossa Senhora. E como? Bom, pessoal, por hoje é só. Como diz o Pernalonga, né? Por hoje é só, pessoal. Por hoje é só, pessoal. Mas é porque nós estamos indo devagar, que é para que vocês vejam e sintam a mudança dele, como nós estamos sentindo também. Tá bom? Bastante. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Não estou aqui. Nem eu. Nossa. Wagner, Estou brincando, eu faço. Wagner, você não quer fazer o nosso encerramento? Ele está ali todo concentrado. Você fala bem. Mais um fugido. Vamos lá. É assim, viu, pessoal? Na casa também é assim. E aí a gente foge. Todo mundo foge. Nós vamos então, neste momento, agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a Jesus por mais esse momento, essa comunhão com a espiritualidade que nos acolhe nesse espaço maravilhoso, para estudar sobre as cartas de Paulo, procurar trazer também os seus exemplos, os seus ensinamentos para o nosso dia a dia, esse momento de reflexão, que cada vez que nós temos esse momento, essa reunião, essa aula, nós vamos refletindo cada vez mais sobre a nossa existência, sobre a nossa missão, principalmente sobre aquilo que Jesus quer e espera de nós, que é a nossa conversão, que é o nosso trabalho no amor, na caridade, o nosso auto-perdão, como foi falado na aula de hoje, o perdão a todos aqueles que possam nos ter ofendido em algum momento, buscarmos o perdão também daqueles na ocasião em que nós fomos os ofensores e, acima de tudo, agradecer a Deus pela sua misericórdia de nos permitir estarmos aqui, resgatando um pouco dos nossos débitos, procurando aprender, procurando auxiliar, conforme aquilo que Jesus nos ensinou através do seu Evangelho, e que a gente possa aplicar cada vez mais no nosso dia a dia, aprender, executar, para que um dia a gente esteja diante do nosso Pai um pouquinho melhor do que daqui estivemos, né?
que todos os irmãos que estão aqui nessa reunião, assistindo, aprendendo, possam ser resgatados, possam ser levados pela espiritualidade conforme a permissão de Deus, para o lugar que lhes é destinado, um lugar de acolhimento, de refazimento para os seus espíritos cansados, e que Deus abençoe a todos nós e uma excelente semana a todos que estamos aqui, a todos que estão assistindo essa palestra não, né? Esse estudo, esse momento de aprendizado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. E graças a Deus. Graças a Deus. Tenham todos uma ótima semana, que ela seja iluminada por Deus e que vocês possam fazer um dia melhor que o outro, mas realmente esquecendo dívidas, esquecendo mágoas, esquecendo aqueles que prejudicaram vocês de alguma maneira. E também vão atrás, né, de esquecer também o que vocês fizeram e pedir perdão. Por isso que a prece do perdão é importante. Exatamente. Bom dia a todos. Fiquem todos com Deus. Fiquem com